Então, eu sou do grupo 4, composto por eu, a Maria, a Joana e o Lucas, onde vamos falar sobre as condições de trabalho, doenças e consequências da Revolução Industrial. Então, vou falar um pouco sobre as precárias condições das longas jornadas de trabalho, salários baixos e as leis e a falta de regulamentação na época da Revolução Industrial. As longas jornadas de trabalho pelos trabalhadores eram 16 a 12 horas por dia, variando em média, né? Certo. E nisso eles podiam fazer só uma refeição ao dia durante esse período, causando desgastes físicos e emocionais, pois eles não tinham poder para tentar exigir uma carga menor. E esse era o único jeito deles sobreviver. E futuramente foi implementado as leis trabalhistas para que isso fosse combatido, né? Essa exigência de carga horária muito alta. Vou falar um pouco sobre os salários baixos agora da época da Revolução. Então, durante a Revolução, os salários eram muito baixos. Não é possível fornecer um valor base, assim, pois eles eram altamente variáveis, né? E isso ocorreu devido à falta de regulamentação e o poder desigual entre os trabalhadores e os empregadores e a falta de ausência na negociação coletiva. Era muito individualista, sabe? A época da Revolução Industrial. Os trabalhadores tinham poucas capacidades de exigir uns melhores salários, o que resultou em muitos vivendo em condições precárias durante a Revolução Industrial. O movimento de operários e sindicatos, ao longo desse tempo, foi surgindo para combater e melhorar, ter melhorias nas condições de trabalho e nos salários da época. E agora eu vou falar um pouco sobre a falta de regulamentação, vou ser bem breve. Então, a ausência de regulamentações de segurança, higiene e direitos trabalhistas na época resultou em mais condições de trabalho, incluindo ambientes insalubres e perigosos, falta de segurança nos locais e falta de descanso adequado aos trabalhadores. Também impactou negativamente na saúde e a qualidade de vida dos trabalhos, levando os trabalhadores doenças e lesões. As consequências positivas que teve a Revolução Industrial estão entre elas: o crescimento econômico, pois as cidades e os espaços territoriais que estavam em Revolução Industrial acabou gerando vários empregos, o que aumentou a economia desses espaços. Avanços tecnológicos também foi uma coisa que esteve bastante presente e é bastante presente até hoje, pois naquela época acabaram sendo criadas várias coisas por conta do avanço tecnológico e até mesmo alguns maquinários que não existiam na época acabaram sendo criados por esse avanço tecnológico. A urbanização, ela foi um ponto positivo também, pois as pessoas que moravam em tais territórios com a Revolução Industrial não precisavam mais se dirigir até outros lugares mais longes para conseguir os seus suprimentos, entre outras coisas. E até mesmo o trabalho com a urbanização e com a Revolução Industrial acabaram tendo trabalho em suas próprias cidades, perto de suas moradias. Educação e conhecimento também foi uma consequência positiva da Revolução Industrial, por conta que para as pessoas trabalharem com tais máquinas ou para até gerar uma emprega, né, comandar uma emprega, elas precisaram de educação e conhecimento. Para algumas pessoas para treinar pessoas e algumas pessoas precisaram ser treinadas também para conseguir lidar com essas máquinas. Uma consequência positiva também da Revolução Industrial foi as mudanças sociais, pois nessa época, uma das coisas mais importantes que aconteceu, que ajudaram a ser o mundo e as leis tão evoluídas, foi um ponto de partida, mais ou menos assim, na Revolução Industrial, pois muitas leis foram criadas, leis trabalhistas foram criadas nessa época para beneficiar os trabalhadores, que, como eu já falei, sofriam muita exaustão, e pois às vezes eles trabalhavam 16, 18 horas num dia, o que era muito ruim para as pessoas que trabalhavam e às vezes por um salário muito baixo. A igualdade de gênero também foi uma coisa que aconteceu nessa época, pois mulheres também podiam trabalhar nessas fábricas. Então, as consequências negativas que teve a Revolução Industrial, a primeira delas é as condições de trabalho precárias. Como eu já falei, não tinham nenhum cuidado os comandantes, vamos supor assim, os donos dessas fábricas não tinham o menor cuidado com os trabalhadores. Então, eles trabalhavam, por exemplo, sem equipamentos,
sem proteção nenhuma, sem segurança. O que acontecia, como eu já falei também, né? Várias amputações e lesões e mal-estar desses trabalhadores. Então, uma consequência negativa da Revolução Industrial é que a saúde dos trabalhadores ela era muito precária, não tinha nenhum cuidado com isso. A urbanização descontrolada também foi uma consequência negativa da Revolução Industrial. Eu falei que a urbanização foi uma consequência positiva, mas ao passar do tempo ela se tornou uma urbanização descontrolada. Cidades e espaços territoriais não estavam preparados com uma tubulação adequada para dirigir esgotos até locais adequados, não estava preparada para isso. Então se tornou uma urbanização descontrolada. Tinha muitas pessoas morando junto em muitas casas e sem um saneamento básico adequado, o que levou também à segunda consequência, que é a saúde pública precária. Então, por conta de não ter um saneamento básico adequado e não ter água tratada adequadamente também, aconteceu uma multipopulação e então não tinha esses tratamentos adequados com a água, com o saneamento básico. Às vezes até as fezes eram o canal levava até ruas, por exemplo. Então isso gerou uma saúde pública precária, o que leva também, como eu já falei, uma das doenças que mais esteve na Revolução Industrial, que foi a cólera, que ela é transmitida exatamente por isso, né? Por água não tratada, saneamento básico não adequado, entre outras coisas. A desigualdade social também foi uma consequência negativa da Revolução Industrial, pois ocorreu uma extrema distinção e desigualdade entre os ricos e os pobres. Entre os trabalhadores, então, ou a pessoa era um trabalhador muito pobre, que trabalhava 16 horas, 18 horas por dia para conseguir levar alguma coisa para dentro de casa, ou a pessoa era rica, dona de fábricas, dono de territórios, entre outras coisas. A poluição ambiental também foi uma consequência negativa da Revolução Industrial. Ela é até hoje, na verdade, a poluição ela está bem alta, mas até hoje em dia tem mais conhecimento sobre como ela afeta o meio ambiente. Então, naquela época não tinha nenhum cuidado com os ares, com a poluição do ar, não tinha essa noção. Então, as chaminés das fábricas, elas largavam a poeira, todas as coisas, os malefícios que ela produzia, por exemplo, vamos dizer assim, era todo solto na natureza ou no meio ambiente, no ar, entre outras coisas. A exploração infantil também foi uma consequência muito negativa dessa época. Até hoje em dia a gente sabe que tem leis que proíbem que crianças trabalhem, mas naquela época não tinha, como eu falei, a partir daquela época que foi construindo uma lei que protegesse o trabalhador. Então, houve muita exploração infantil durante a Revolução Industrial. Um pai e uma mãe iam trabalhar e levavam sua criança junto. A partir de 4 anos já tinha crianças trabalhando nas fábricas. E como muita gente sabe, a criança não tem capacidade de trabalhar num equipamento desse jeito. Então, mas muitas crianças trabalhavam para também ajudar em casa, com um pouquinho, pelo menos, elas conseguiam ir trabalhar. O que gerava muito mais doença, pois a criança tem um sistema imunológico muito mais fraco, então ela contraía doenças muito mais rápido. E também uma criança, por exemplo, que trabalhava desde cedo em uma fábrica, por exemplo, tinha muito contato com a poeira. Se um adulto já fazia mal, então imagina uma criança que desde que ela pôde trabalhar, ela trabalhava nessas fábricas. Então tu imagina ela numa vida adulta, como que fica o sistema dela respiratório, por exemplo, de tanto inspirar poeiras e produtos químicos que não era o adequado daquela época. Bom, então, a Revolução Industrial, como já foi dito, ela começou na metade do século XVIII e juntamente com o início dessa Revolução Industrial, ela se deu início pela invenção da máquina a vapor de James Watt. Dentro dessa Revolução Industrial, tiveram vários eventos que podem ser considerados marcantes, por exemplo, a mecanização, onde o trabalho que era à mão foi substituído por máquinas.
E no meio dessa mecanização, houve um protesto chamado ludismo, que era onde os trabalhadores, com medo de perder os seus empregos, eles iam às ruas protestar para que não tivesse essa substituição, para que o trabalho continuasse feito à mão. Teve também a globalização, que foi que a Revolução Industrial se espalhou pelo mundo, tendo bastante influência econômica nos Estados Unidos, principalmente, e pela Europa também. Coisas que esteve muito presente na Revolução Industrial eram as condições de trabalho, onde os trabalhadores recebiam um salário ruim, mas trabalhavam em condições precárias, onde faltava regulamentação, segurança, e isso obviamente gerou revolta e foram ocasionados alguns protestos na época também. Outra coisa, a urbanização, onde as pessoas do interior, podemos dizer assim, começaram a sair de suas casas e vir para a cidade na tentativa de buscar um emprego para melhorar de vida, porque elas viam o começo da Revolução Industrial, a invenção das máquinas, a perda do trabalho feito à mão, e elas resolveram vir para a cidade na tentativa de buscar um emprego e melhorar de vida. Outra coisa também é a inovação tecnológica. Começaram as invenções das máquinas e eles viram que poderiam criar e foram criadas outras máquinas, então ali eles começaram a explorar a tecnologia dentro da Revolução Industrial. E foi aí que começou o impacto da tecnologia. Já falei, mas vou repetir, a globalização, onde a Revolução Industrial ela se espalhou, principalmente pelos Estados Unidos e pela Europa, e teve um grande impacto na economia. Então, sim, a Revolução Industrial impactou economicamente muitos lugares. Esses não são todos os fatos marcantes, mas são os principais e os mais importantes que eu achei para citar no trabalho. Bom, então vou falar um pouquinho sobre as greves durante a Revolução Industrial e alguns dos motivos pelas quais se criaram essas greves. Então, as greves foram movimentos organizados pelos trabalhadores, onde eles reivindicavam melhores condições de trabalho, salários mais justos e também direitos trabalhistas, como não existia na época. Elas ocorreram principalmente durante o século XVIII e XIX, na Inglaterra e em outros países industrializados. Elas representavam uma resposta direta às condições que os trabalhadores enfrentavam na época. Então, os principais motivos foram as condições de trabalho precários que eles enfrentavam na época, a jornada de trabalho longa, né? Eles enfrentavam longas jornadas de trabalho, mais de 12 horas de trabalho por dia, a exposição a máquinas pesadas, onde poderia colocar a integridade física deles em risco, e os salários baixos também eram um motivo pelos quais eles protestavam, e o acesso a direitos trabalhistas, né? Como, por exemplo, se acontecesse algum acidente de trabalho, na época eles não tinham esse acesso que nem a gente tem hoje, por exemplo, né? Também eles não tinham 13º, por exemplo, férias, não tinham direito a nada, né? Também vou falar um pouquinho sobre o trabalho infantil, que acabou se tornando uma prática generalizada na época. Crianças muito jovens, entre 6 e 7 anos de idade, já estavam empregadas em grandes fábricas, e isso se deu por conta da alta demanda de mão de obra. Então viram nas crianças a possibilidade de diminuir essa demanda e acabaram usando elas como mão de obra. Elas também eram vistas como uma mão de obra barata, visto que eram crianças, não tinham essa noção, e eram facilmente controláveis, né? Elas enfrentavam as condições de trabalho muito precários e perigosos, né? Muitas vezes eram confinadas em salas pequenas para realizar suas práticas, e também eram submetidas a longas jornadas de trabalho, exaustivas, né? A mais de 12 horas. O que impactava negativamente o seu desenvolvimento, né? Crianças que deveriam estar nas ruas brincando, por exemplo, estavam em fábricas trabalhando para os outros. Então é isso aí, professora. Esse foi nosso trabalho sobre a Revolução Industrial. Espero que tu goste, espero que tu avalie bem nós. E é isso aí, ó. Então aqui um pouco de como tá as edições aqui, ó. Tô acabando aqui, vou pôr essa parte aqui agora, tá, professora?